Olá, o Interesse Público começa agora. Fique com a gente e veja os destaques do programa de hoje. No Espírito Santo, banhistas reclamam da disputa por espaço nas praias. MPF aciona a Prefeitura de Guarapari e entra no caso. Vamos falar também sobre contagem de tempo para a aposentadoria. Você sabia que a forma de fazer o cálculo é diferente em algumas regiões do país? E ainda você vai conhecer o trabalho do Ministério Público para garantir o direito do consumidor e evitar uma prática abusiva, a venda casada. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Você já ouviu falar em venda casada? Sabe o que é isso? É quando você contrata um serviço ou compra um produto e acaba adquirindo outro sem querer. Essa prática, apesar de abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda é muito comum no Brasil. O Ministério Público Federal tem um grupo de trabalho que se dedica justamente a proteger o consumidor em casos como este. Mara queria internet para poder procurar emprego e fazer pesquisas. A surpresa veio quando a contratação do serviço de banda larga foi condicionada à aquisição de uma linha telefônica. Tem que ser os dois juntos para eles, tem que ser os dois produtos. A linha e a internet, faz parte do serviço deles, como se já fizesse parte, nem me informaram, me passaram essa informação, nem ideia de que não podia. O que ela e muita gente não sabe é que essa venda casada e abusiva é proibida de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Sabe o que é venda casada? Não. Não sabe nem se já foi vítima, então? Também não. Quando uma loja te oferece um produto vinculado a outro serviço. Às vezes é difícil perceber, né? Para quem não trabalha no comércio, eu acredito que sim. Mas eu trabalho no comércio, então mais ou menos eu sei a manha. Então já está atenta. Sim, sim. Combater essa prática ilegal é um grande desafio para órgãos de defesa do consumidor. Isso porque, apesar de muito comum, muitas pessoas não percebem que estão sendo enganadas. Nos últimos 12 meses, o Procon de Porto Alegre registrou apenas 31 casos de venda casada. Os grandes problemas de venda casada que os Procons têm identificado hoje, então eles dizem respeito à telefonia, dizem respeito a serviços financeiros e, eventualmente, ainda às garantias estendidas de seguro de garantia estendida ou ainda aqueles seguros de furto e roubo que são colocados na conta do consumidor. Além do Procon, os consumidores têm um aliado importante para se proteger dessa prática. A terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que investiga casos que envolvam consumidor e ordem econômica. O Ministério Público Federal ele pode receber essas informações de venda casada, tanto quanto possível detalhadas, né, com especificação de detalhes, nome da operadora, onde, quando está ocorrendo, como está ocorrendo, precisa do nome do consumidor, o consumidor tem que estar disposto a falar sobre isso, né, e comunicar ao Ministério Público, porque o Ministério Público, a partir disso, ele pode instaurar um inquérito civil e apurar esse fato e, eventualmente, responsabilizar a operadora por meio de uma ação proposta em juízo, uma ação civil pública. Você sabe o que é estelionato pós-mortem? O termo vem do latim e significa pós-morte. Essa modalidade de crime acontece quando fraudadores recebem pensão ou aposentadoria em nome de pessoas já falecidas ou se aproveitam dos dados para obter novos benefícios. Para evitar essa prática, o MPF sugere aos hospitais e institutos médicos legais o uso de ferramentas tecnológicas que comuniquem rapidamente ao INSS informações sobre óbito de segurados em todo o Brasil. Estelionato pós-morte é crime, com pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Verão, praia, férias, uma combinação para ninguém botar defeito, não é mesmo? Mas onde tem muita gente, tem que ter bom senso. E é isso que anda faltando no litoral do Espírito Santo. Para marcar território na areia, tem gente que passa dos limites. E o Ministério Público precisou intervir para evitar conflitos.
Você vai saber os detalhes no próximo bloco. Até já! Bom senso, esse é o termo utilizado pelo Ministério Público para chamar a atenção dos banhistas quanto ao uso irregular do espaço nas praias de Guarapari. A disputa pela areia tem gerado conflitos por lá. Os banhistas reclamam do loteamento que algumas pessoas fazem nas praias. O Ministério Público Federal deu prazo para a Prefeitura de Guarapari resolver a situação. A reportagem é de Julian Pavan. Verão e praias lotadas. Em Guarapari, na disputa por um espaço nas areias do Balneário Capixaba, tem banhista usando barracas, tendas e guarda-sol para marcar território. A prática, que vem se tornando comum na região, mais uma vez foi denunciada. Por isso, o Ministério Público Federal do Espírito Santo instaurou um inquérito civil e determinou um prazo de 5 dias para a Prefeitura tomar providências. A nossa equipe de reportagem percorreu as principais praias da cidade para conferir se houve resistência por parte dos banhistas após a abertura do inquérito feito pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo. Aqui na Praia das Virtudes, onde a utilização abusiva dos espaços públicos também foi alvo de denúncias, parece que, apesar do tempo chuvoso, as tendas e barracas praticamente desapareceram. Nós iniciamos essas ações geralmente assim na madrugada, 4, 5 horas da manhã. Então nós passamos nas praias, recolhemos o que tiver de tenda, de ombrelones aberto na praia, caracterizando qualquer tipo de loteamento. Nós recolhemos, levamos para a secretaria e quando a pessoa vai lá procurar, nós inclusive autuamos, porque tem uma multa para quem pratica esse tipo de loteamento de praia, que é uma prática proibida pela prefeitura. Mas as denúncias apontam que nas praias do Morro, das Castanheiras, Virtudes e de Peracanga, a situação é recorrente. Quando fica alguém aqui, a pessoa vai lá, alguém da família vai lá, faz o que tinha que fazer. Vai até um tira-gostinho lá atrás, outra vez, tranquilo, mas aqui o espaço é nosso, aqui é direto. Nós chegamos 10 horas, a gente até acolheu. Igual ela tá com a menininha, na sombrinha, chovendo, sol muito quente, não tem muito espaço, nós acolhemos. Mas quem faz esse tipo de uso, eu acho que devia de recolher ou multar. Porque isso aí não está certo, está ocupando espaço de outras pessoas que estão querendo vir. O MPF acompanha o caso com rigor, mas faz um apelo ao bom senso dos banhistas. No limite, o Ministério Público pode ajuizar uma ação contra essas pessoas que privatizam as areias das praias e de início a gente confia na educação das pessoas para que respeitem o bom senso, para que usem aquele espaço na medida da necessidade de suas famílias, enfim. Não precisa colocar uma tenda para a utilização de uma pessoa. E vamos agora conversar com os nossos repórteres. O Ministério Público pediu na Justiça que o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, façam fiscalizações periódicas na terra indígena Munduruku, no estado do Pará. Vamos saber os detalhes com a repórter Érica Picelli. Érica. Eliane, o MPF apontou uma série de danos à população e ao meio ambiente em uma vistoria que fez na terra indígena por causa dos garimpos ilegais para extração de minério, entre eles a redução da pesca e a contaminação por mercúrio, o que tem feito com que os indígenas consumam produtos industrializados, mudando os costumes e gerando problemas de saúde. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, já pediu a retirada dos garimpeiros que ainda resistem no local. Agora vamos com as informações do repórter Galton Sé.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou favorável à coleta de material genético para a identificação de crimes. O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal como resposta a um recurso que busca desqualificar esse tipo de prova no estado de Minas Gerais. O recurso alega que a norma é inconstitucional e que as pessoas não devem se autoincriminar. Raquel Dodge afirma que não há inconstitucionalidade no caso e que a identificação é um direito do Estado para garantir a segurança pública, desde que autorizada. A Procuradora-Geral lembra ainda que esse tipo de recurso permite não apenas a identificação de criminosos, mas até mesmo a absolvição de inocentes. Eliane. Obrigada, Galton, Érica. E veja no próximo bloco, mineradoras usavam explosivos para retirar ilegalmente calcário de um parque nacional no Rio Grande do Norte. E ainda, vamos falar sobre contagem de tempo para a aposentadoria. Até já! Imagine trabalhar a vida toda e na hora de se aposentar descobrir que ainda não pode receber o benefício. Pois é, isso acontece em quase todo o Brasil, menos na região sul. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro discorda dessa desigualdade e entrou com uma ação civil pública para garantir que o cálculo da carência que dá direito à aposentadoria seja igual para todo mundo. Você acha que, morando aqui no estado do Rio de Janeiro, você deveria ter os mesmos direitos que qualquer outro contribuinte do INSS no restante do país, seja no sul ou no norte? Se a gente trabalha e paga direitinho, os patrões pagam direito, eu acho que sim, né? Os benefícios seriam o mesmo para todo mundo, né? Eu acho, né? Na minha opinião. Para o INSS, não. O Instituto Nacional de Seguridade Social criou uma diferença entre os brasileiros que residem no Sul e os que moram em outras regiões do país, ao editar uma instrução normativa em 2016. A portaria beneficia os contribuintes do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul na contagem do tempo de carência para a concessão de aposentadorias. Indivíduos de todo o Brasil que não residentes nos estados da região sul, quando chegavam para obter um benefício previdenciário, por exemplo, uma aposentadoria, não viam os períodos que tiveram recebendo benefícios por incapacidade, por exemplo, um auxílio-doença, contados para fins de carência. A carência é o número mínimo de meses com que o trabalhador precisa contribuir para ter direito a algum benefício previdenciário. No caso das aposentadorias por idade, tempo de serviço ou especiais, este período é de 180 meses. É difícil mesmo entender por que alguém poderia se aposentar e receber o benefício só porque mora em Porto Alegre, por exemplo, e somente porque mora no Rio de Janeiro teria que trabalhar mais e pagar mais para ter o mesmo direito. A lei, ela, vamos dizer assim, ela atribui um efeito de salário de contribuição ao período em que o segurado está recebendo os benefícios decorrentes de incapacidade. Se a lei reconhece, atribui ao benefício que é recebido a condição de salário de contribuição, o INSS ele dá uma interpretação que infringe a lei na própria instrução normativa. O MPF do Rio de Janeiro acredita que o INSS está tratando os segurados de maneira desigual e por um critério distintivo geográfico que não se justifica nem pela Constituição, nem de acordo com a lei previdenciária. E entrou com nova ação civil pública para garantir a todos o mesmo direito. A decisão liminar da Justiça Federal saiu em janeiro. O Judiciário Federal do Rio de Janeiro acolheu esse argumento e entendeu que o sistema de precedentes exige que em todos os processos se aplique a mesma ratio que foi definida pelo STJ. E aí realmente não faz nenhum sentido que se obrigue todos os segurados de todos os locais do país, que não os da região sul, a entrarem com ações na justiça para obterem essa contagem mais benéfica individualmente, quando por uma ação coletiva, uma ação civil pública como aquela que ajuizamos, essa contagem possa ser feita pelo INSS para todos os brasileiros da mesma forma.
O MPF solicitou ao Ministério da Agricultura dados sobre a comercialização de agrotóxicos no Brasil. A proposta é que as informações sobre os produtos aplicados em cada cultura nos últimos 10 anos sejam disponibilizadas na internet para consulta pela população. A Procuradora-Geral Eleitoral, Raquel Dodge, destacou a participação do Ministério Público Eleitoral no combate à corrupção e fraudes nas eleições deste ano. Segundo a Procuradora-Geral, será garantido o cumprimento da lei da ficha limpa e a aplicação correta dos recursos do fundo eleitoral. A Justiça Federal acatou o pedido do MPF para obrigar a União e o Estado do Rio Grande do Norte a fornecerem de graça o medicamento Bleumicina para pacientes do SUS. O remédio é usado para combater alguns tipos de câncer. A multa em caso de descumprimento é de R$ 5.000 por paciente que tiver o pedido negado. E antes de encerrar esse giro de notícias, uma última informação. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal manifestação contra a concessão de habeas corpus preventivo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa de Lula recorreu aqui ao STF após a negativa do Superior Tribunal de Justiça. A avaliação da PGR é que o pedido, que busca evitar a prisão do ex-presidente Lula, não pode ser reconhecido pelo Supremo por uma questão processual, já que o julgamento do habeas corpus ainda não foi concluído no STJ. Você conhece o Parque Nacional da Furna Feia? A unidade de conservação fica no Rio Grande do Norte e foi criada para proteger um verdadeiro tesouro. São mais de 200 cavernas, algumas com inscrições rupestres. Mas esse patrimônio natural virou alvo da extração de calcário. O Ministério Público Federal entrou na justiça contra 2 empresas por causa da atividade ilegal de mineração e quer a recuperação da área degradada. Um legado de destruição é o que foi deixado pela extração irregular de calcário no Parque Nacional da Furna Feia, importante unidade de conservação de cavernas naturais e do bioma Caatinga, localizada nas cidades de Mossoró e Baraúna, interior do Rio Grande do Norte. O complexo, protegido por lei, conta com mais de 200 cavernas em 8.500 hectares de extensão e é de extrema importância ambiental e econômica para a região. Ele foi criado com o objetivo de conservação do bioma Caatinga, para a conservação das cavernas existentes na área do parque, na sua zona de amortecimento. Foi criado também para gerar um turismo ecológico, gerando renda para a sociedade próxima ao parque, para a educação ambiental, trazendo tanto pesquisas também para as universidades. Os responsáveis pela degradação são as mineradoras EIT, Empresa Industrial Técnica S.A., e a JN Cláudio, que desde 2012 atuavam na zona de amortecimento do parque sem nenhum tipo de licença. A extração ilegal do minério já foi embargada e, com base nas denúncias e investigações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o Ministério Público Federal apresentou uma ação pública que visa obrigar as 2 empresas de mineração a reparar os danos ambientais causados no parque. Houve tipos de impactos que eles determinam indiretos. Há diversas cavernas que existem lá na região, mas principalmente o mais evidente e visível foi com o desmatamento, uma área toda que foi retirada da vegetação, né, para o empreendimento, para que se desenvolvesse esse empreendimento. Né? Empreendimento esse de extração de calcário sem a devida autorização da autarquia competente, o DNPM. Né? Além do desmatamento e da modificação do cenário natural da zona de amortecimento do parque, vazou no local óleo combustível das máquinas utilizadas pelas mineradoras. A solução apontada por especialistas é a implantação de um plano de recuperação de área degradada, com reposição e monitoramento de mudas por pelo menos 3 anos. A recuperação da zona de amortecimento do Parque da Furna Feia é bastante aguardada pela população de Mossoró e Baraúna, pois trará benefícios diversos para a vida de todos da região. Em Baraúna vai mudar muito, viu? O turismo vai render muito emprego. Assim, a preservação da natureza, os animais que tem, as espécies que tem, vai ser muito importante para a nossa população.
E o programa de hoje fica por aqui. Participe do Interesse Público. Envie sua sugestão pelo e-mail interessepublico@mpf.mp.br. Quer rever alguma reportagem? Então acesse mpf.mp.br. O programa também está no YouTube, youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!